O vídeo de hoje faz parte de um conteúdo que nós estamos preparando de um curso com o tema Idolatria Sexual. Serão mais de 70 aulas divididas em 8 módulos, com uma plataforma completa, onde você vai encontrar um rico conteúdo baseado em meu livro A Idolatria da Pornografia. Esse curso será lançado em setembro de 2023. Então, para não perder as novidades e o lançamento do curso, já se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E assista agora parte desse conteúdo que está sendo preparado especialmente para vocês. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Idolatria Sexual. Nas aulas passadas, nós começamos a falar um pouco sobre a definição de pornografia, a origem da expressão, a origem do termo pornografia. Lembre-se que nós estamos falando sobre a origem do termo e não a origem da pornografia em si, ou principalmente da pornografia ligado com a questão da idolatria. Isso nós trabalharemos no nosso próximo módulo. Então, agora nós estamos definindo o que é pornografia. E dentro dessa definição, nós entendemos nas últimas aulas que esse termo, quando ele foi formulado ali pelos gregos a primeira vez, a ideia que eles tinham era que a palavra pornografia designava escritos a respeito de prostituição, a respeito de prostitutas, contos sexuais e coisas nesse sentido. E que a pornografia, para eles, era diferente. O sentido de pornografia era diferente do sentido que nós temos hoje nos nossos dias. Vimos que o conceito ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Culturas diferentes encaram a pornografia de maneira diferente. Então, culturas antigas enxergavam a pornografia de uma maneira que talvez nós estamos distantes e em muito de como nós encaramos o que é pornografia. Então nós falamos que a pornografia surgiu ali no contexto grego, eles foram que estabeleceram primeiramente essa expressão, depois ela foi sendo moldada com o passar do tempo, começou a designar não só escritos sobre prostituição, mas passou a tratar também de imagens, de vídeos e desse tipo de conteúdo. E na virada do século, com a internet, com certeza a expressão pornografia, como nós falamos, ela também foi moldada, de maneira que o nosso entendimento sobre pornografia é diferente daquele que os gregos tinham, por exemplo. Nós falamos, por exemplo, sobre as estátuas gregas, as imagens dos deuses, que normalmente eram estátuas e eram imagens que retratavam esses deuses nus, e que isso era uma forma de expressão artística para eles, e eles não consideravam isso pornografia. Quando nós olhamos, porém, para as escrituras, nós percebemos que aquilo que a Bíblia trata sobre o que é pornografia é muito diferente do tempo em que ela estava inserida, do tempo em que ela foi escrita, então tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e também é muito distinta da maneira como nós encaramos a pornografia hoje. Então, por exemplo, nós encontramos a pornografia sendo manifesta de várias maneiras dentro da nossa cultura. Nós temos livros que são tratados como uma maneira de expressão, uma forma artística ou algo nesse sentido, mas que a Bíblia fala que é pornografia e nós precisamos encarar essa realidade. Então nós vamos começar agora a falar sobre a abordagem bíblica a respeito ou acerca da pornografia. O que a Bíblia diz sobre pornografia? Nós vimos que quando olhamos para o significado de pornografia segundo a nossa cultura, nós não podemos ou nós não conseguimos definir a pornografia como sendo algo bom ou ruim. Então, só tendo um olhar cultural ou um olhar do termo, da expressão, de como esse termo foi sendo originado, nós não podemos definir a pornografia como sendo algo bom ou ruim. E é por isso que nós vimos na aula passada que a pornografia ela precisa ser definida com o olhar no seu real significado, e isso deve passar pelo crivo divino. Ou seja, quem tem que nos falar ou que nos ensinar ou
ou quem tem que definir para nós o que é ou não pornografia, ou quem tem que nos instruir a respeito dessa moral envolvendo a prostituição, envolvendo o sexo, é Deus, e nós encontramos isso dentro das páginas da Escritura. Então não é a cultura que define para nós o que é pornografia, não são os gregos que definem para nós o que é pornografia. A pornografia ela precisa ser definida tendo como ponto de partida a própria Escritura. Então, hoje nós vamos falar sobre a abordagem bíblica, tá? Bíblica acerca da pornografia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Como que a Bíblia define o que é ou o que não é prostituição ou o que não é pornografia? Então, nós vimos que, aos poucos, esse termo, essa expressão, ela foi sendo desenvolvida de acordo com o seu desenvolvimento cultural. Porém, a gente vai falar que a Escritura é o que define para nós o que é ou não pornografia. Então vamos lá. Uma vez que cada cultura designa a pornografia segundo seus moldes, precisamos observá-la não do ponto de vista cultural e temporal, mas do ponto de vista das Escrituras. E aqui está um ponto fundamental. Por quê? Porque a Escritura está acima da cultura e acima do tempo. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia definir o que é pornografia, nós estamos tomando como ponto de partida o fato de que a Bíblia é a verdade revelada por Deus. Então, nós encontramos nas páginas das Escrituras Deus falando ao seu povo. E a Bíblia, ela é acultural e atemporal. Ela está, ou melhor, nós poderíamos também dizer que ela é supracultural e supratemporal, ou seja, ela está acima do tempo e acima da cultura. O que tem que moldar o nosso entendimento sobre pornografia é a Bíblia. E uma vez que nós encaramos a Bíblia como palavra de Deus revelada, nós vamos perceber que não importa aquilo que o nosso tempo ou a nossa cultura digam sobre o seu significado. Sobre o significado de pornografia. Mas o que importa, o que importa para nós é como a Escritura define pornografia, porque a Escritura está acima do tempo e acima da cultura. Então, para nós cristãos, a Bíblia é o que molda ou o que deveria moldar a nossa cultura e o nosso tempo, porque a Bíblia ela é palavra de Deus. Então existem muitos que tentam dar descrédito para as Escrituras. Tem muitos que dizem que a Bíblia tem uma moral longe de nosso tempo e que possui princípios que não são aplicáveis para a cultura do século XXI. Quantas vezes você já ouviu algum discurso dizendo o seguinte: a Bíblia tem que ser mudada, nós precisamos reescrever a Bíblia. Recentemente teve aí, recentemente assim, né? Estou gravando aqui dia 20 de julho de 2023 essa aula. Recentemente, que eu digo, alguns dias atrás, alguns meses, nós tivemos uma polêmica aí que a Xuxa disse que a Escritura ou o Antigo Testamento precisava ser reescrito, porque afinal a moral que envolve o Antigo Testamento é uma moral muito diferente dos nossos dias, e que se a gente fosse seguir o Antigo Testamento, a gente ia apedrejar, ia matar, né, e entre outras coisas que ela disse. Então, existem muitos que dizem isso, que nós vivemos um tempo e uma cultura que são completamente distintas da cultura e do tempo das Escrituras. Nós estamos no século XXI, então nós precisamos olhar para a Bíblia e atualizá-la. Nós precisamos olhar para a Bíblia e modificar aquilo que está escrito, porque ela foi escrita em um tempo e uma cultura completamente distinta dos nossos, e que se nós formos seguir aqueles princípios que nós temos na Escritura, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque são princípios morais diferentes do nosso tempo. Então, veja que muitos são dos nossos dias que tentam dizer que a Bíblia tem uma moral que está longe do nosso tempo e da nossa cultura, e que possui princípios que não são aplicáveis, que não podem ser aplicáveis para os nossos dias. Então, por que falar contra a homossexualidade, ou homossexualismo, né? Por que falar contra o homossexualismo se no século XXI isso é algo comum? Então, os textos que condenam o homossexualismo na Escritura ou precisam ser entendidos de outra forma,
segundo a nossa cultura, ou eles precisam ser modificados. É isso que dizem. Então nós olhamos para a Escritura e nós precisamos entender que ela está acima da cultura e acima do tempo. Por isso que esses dois pontos aqui são fundamentalmente importantes. Porque quando nós entendemos que a Escritura está acima da cultura e acima do tempo, não importa aquilo que nós encontramos no nosso século, no século XXI, a respeito de assuntos principalmente envolvendo a sexualidade. Porque se a Escritura está acima do tempo e acima da cultura, isso significa que ela deve moldar o nosso pensamento. E nós devemos interpretar a Bíblia não segundo a nossa cultura. E aí você fala assim, mas então a Bíblia foi escrita numa cultura diferente, em um tempo diferente. Sim, é verdade. A Escritura foi escrita em um tempo diferente, em uma cultura diferente, mas isso não significa que a Bíblia seja ou que a Bíblia seja moldada pela cultura onde ela estava inserida. Pelo contrário, é claro, nós encontramos ali Deus quando inspirou as Escrituras para os autores bíblicos e quando eles narram, registram as histórias bíblicas, nós compreendemos ou precisamos entender que aquelas histórias foram narradas e que nós encontramos muito no texto daquilo que era cultural e vigente da época. Porém, acima de tudo, precisamos compreender que a Bíblia, sendo um livro inspirado por Deus, é um livro que vai além daquela cultura, que vai além daquele tempo. Então a ideia de que nós precisamos atualizar porque ela está longe é uma ideia falsa, porque para nós cristãos, nós precisamos entender a prostituição, a pornografia ou qualquer outro tipo de pecado relacionado à sexualidade, nós precisamos entender de acordo com o olhar das Escrituras, porque é ela que nos importa. E mesmo que ela tenha sido escrita em um tempo diferente, em uma cultura diferente, mas ela está acima da cultura e acima do tempo. Então não importa o ano, não importa a cultura, não importa o lugar, não importa o grupo. Uma vez que a Escritura está ali presente, é ela que deve moldar a nossa cultura e o nosso tempo, o nosso entendimento a respeito de vários assuntos, e inclusive a respeito da pornografia. Então eles dizem que a Escritura possui princípios que não são aplicáveis e que essa lei moral das Escrituras não é válida para os nossos dias atual. E então, por quê? Porque faz parte de uma moral arcaica. Foi revelado há muitos anos atrás. Foi revelado a uma cultura que nós não temos contato, nós não temos nenhum tipo de vínculo. Então, como cristãos, nós partimos do ponto de que a Escritura é aquilo que nos conduz no entendimento sobre o que é ou não pornografia, sobre o que é ou não moral e ético. Ela é aquilo que define o nosso padrão moral. A Escritura é verdade revelada por Deus. A Escritura é verdade revelada por Deus. E como nós dissemos, existem sim algumas questões que não são aplicáveis para os nossos tempos. Vou te dar um exemplo. Sacrifícios de animais. Sacrifícios já não são aplicáveis no nosso tempo, porque Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro imolado. Então, os princípios que nós temos, ou as leis que nós tínhamos no Antigo Testamento, muitas delas encerraram-se em Cristo, sendo Cristo o cumprimento dessas leis. Então nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, bodes, ovelhas. Você não precisa ir mais no templo, até porque o templo não existe. O templo que foi construído em Jerusalém não existe. Você não precisa ir lá uma vez por ano para oferecer oferta e adoração ao Senhor, porque como a Escritura nos diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos agora uma liberdade. Como Pedro vai dizer, nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós agora podemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida como adoração ao Senhor. Então nós não precisamos mais oferecer animais como sacrifício, porque Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Então, nesse sentido, existem leis do Antigo Testamento que nós não precisamos seguir. Porém, aqui é importante nós entendermos que, embora nós não seguimos esses exemplos, esses modelos, porque eles não são aplicáveis, mas eles possuem princípios que são aplicáveis sim. Então você pode olhar, por exemplo, para a história, olhar para os sacrifícios, olhar para o tabernáculo, para o templo,
e ver que existem ali, embora nós não fazemos mais sacrifícios, mas existe ali uma série de princípios que nós poderíamos sim aplicar na nossa cultura e no nosso tempo. Então nós poderíamos pensar sobre os princípios da obediência, de que nós devemos cumpri-los, assim como o povo cumpria essa obediência, essa ordenança do Senhor, entregando os seus sacrifícios, a confissão de pecados, o arrependimento, a santidade de vida. Todos esses são princípios que são aplicáveis para os nossos dias, o nosso tempo. Agora, sabe o que é mais interessante em tudo isso? É entender não só que a Escritura está acima do tempo e acima da nossa época. Porque embora ela faça parte de uma cultura específica, tenham leis divinas que regiam ali toda a moral da cultura, mas nós precisamos entender que quando diz respeito à sexualidade humana, preste muita atenção aqui. Quando diz respeito à sexualidade humana, nós percebemos que a cultura em torno das escrituras é regida por uma lei maior e divina e que serve como base para todas as demais culturas. E aqui entra justamente o ponto que nós estamos falando de que a escritura está acima do tempo e acima da época em que ela foi escrita. Porque quando nós falamos sobre a sexualidade humana, essas leis morais e éticas que vêm de Deus, então uma lei divina, essas leis morais e éticas que vêm de Deus, são leis morais e éticas que foram dadas por Deus logo na criação do homem. Então não são, como muitos dizem, né? São leis que Deus deu para o povo de Israel. A gente não pode falar contra a homossexualidade porque isso está escrito lá em Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, fala sobre sexualidade. Então a gente não pode olhar para o Antigo Testamento, olhar para o povo de Israel e tirar ali princípios para o nosso século, para o século XXI, para a cultura brasileira. Nós não podemos, porque Levítico capítulo 18 é um texto que era para o povo de Israel, que diz respeito à vida do povo de Israel. Então vamos lá. Vamos pegar então o princípio de Deus antes do povo de Israel. Ou você vai me dizer que em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas. Gênesis capítulo 2, quando ele dá ordens ao homem. Você vai me dizer então que aquelas ordens de Deus ali aconteceu depois do povo de Israel, que ali já existia Israel. Então, não caia nessa cilada desses que não conhecem sequer um versículo bíblico, de achar que as leis morais e éticas de Deus não devem ser seguidas, ou as leis do Antigo Testamento não devem ser seguidas porque elas foram dadas ao povo de Israel. Muito antes disso, na criação, logo no início, antes mesmo da queda, Deus fez macho e fêmea. Deus deu a Adão Eva e apenas ela. Você vai encontrar aí pessoas que são loucas, tá? Que vão dizer sobre Lilith, que era uma mulher de Adão, e que foi Lilith que... e aí... Por aí vai. Você vai encontrar pessoas que dizem que Eva não foi a primeira esposa de Adão, a primeira foi Lilith, e depois Deus fez Eva, e por aí vai. Mas isso é loucura, isso não existe nenhum tipo de base bíblica. Mas, vamos lá, a cultura em torno das escrituras é regida por uma lei maior divina, que serve como base para todas as demais culturas. Você consegue compreender isso? Que essas leis que nós encontramos, por exemplo, em Levítico, capítulo 18, 20, são leis que têm por base uma moral que vem no início, uma moral que é estabelecida por Deus lá em Gênesis capítulo 2, de que ele cria o homem, cria a sua mulher, dá ali Eva para Adão, para que ambos crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Você consegue perceber que essa moral sexual surge com Deus na criação? Então não me venha com essa ideia, ou se alguém vier com essa ideia para cima de você, você diga, não, o que a Escritura ensina sobre sexualidade não vem com o povo de Israel, não vem com a lei de Moisés. Isso vem muito tempo antes, quando Deus então cria o homem e a sua esposa, uma única esposa, não eram duas,
E era uma esposa, não era um marido que Adão tinha, e que eles deveriam crescer e multiplicar, e se eles deveriam crescer e multiplicar, isso significa que seriam macho e fêmea, não era macho, macho, fêmea, fêmea. Você consegue entender isso? Então, não venha com essa história de que a gente não pode usar a Bíblia, não pode usar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era de uma cultura diferente da nossa, nós vivemos no século XXI, nós precisamos reescrever o Antigo Testamento, precisamos reinterpretar os textos bíblicos. Não, nós não precisamos, não devemos, porque essa moral sexual envolvendo a humanidade, ela vem muito antes do povo de Israel, é Deus que estabelece, ela vem de uma lei maior e divina, é o Senhor que estabeleceu isso desde o início da criação. Então nós podemos ver que o relacionamento sexual é um exemplo dessa lei maior divina e que rege a cultura independente do tempo, independente da época. Então, o que rege a sexualidade humana, o que direciona, o que encaminha o nosso entendimento moral e ético a respeito da sexualidade humana é lá o início, quando Deus cria, coloca Adão e Eva ali no jardim, diz para que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra. Então, ali é onde nós encontramos esse padrão divino sendo estabelecido. Por exemplo, nós temos Gênesis capítulo 3, falando a respeito da queda do homem no pecado, e depois da queda de Adão, o que a Bíblia diz? Que eles viram que estavam nus, e o que Deus fez com eles? Sacrificou um animal e os vestiram. Então perceba que ali já começa um outro princípio de Deus a respeito da nudez, e que é um princípio que rege, lembre-se sempre disso, é um princípio que rege o nosso tempo, que rege a nossa cultura, que direcionou o povo de Israel, que direcionou a igreja no Novo Testamento. Então não existe essa ideia de que eram tempos diferentes, épocas diferentes, e que nós não precisamos seguir tudo aquilo que o Antigo Testamento diz. Pelo contrário, essa moral vigente da sexualidade, ela surgiu antes que houvesse cultura, antes que houvesse povos, lei, antes que houvesse todas essas coisas. A moral divina já tinha sido estabelecida com respeito ao sexo, com respeito à sexualidade. Então, perceba, quando Deus cria Adão e Eva e diz para que eles crescessem, multiplicassem, fossem fecundos, existiam povos ali? Não. Existiam as leis desses povos? Obviamente não. Existia uma cultura? Não existia. É claro que de forma mais restrita a gente sabe que do fato de que Deus deu as leis, criou Adão e Eva e fez com que eles habitassem ali no jardim dando ordens e dando leis para que eles regessem e governassem, de alguma maneira nós podemos entender que ali começa a cultura, os povos e as leis, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que não existia Canaã, não existia os egípcios, não existia Babilônia. Então a moral de Deus já havia sido estabelecida ali com relação à sexualidade. Então não importa o que eles digam, não importa se eles afirmam que a escritura precisa ser reescrita, que nós devemos interpretá-la de outra maneira, de outra forma, porque Deus já estabeleceu como deveria ser a sexualidade humana desde o princípio, desde a criação de Adão e Eva. Em todas as épocas da história, o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento sempre foram os detentores do verdadeiro sentido da sexualidade. Sempre foram os detentores. Por que nós podemos dizer isso? Por que eu digo isso? Porque nós podemos perceber que todos os povos que viveram ali em torno de Israel e da igreja eram povos liberais. Todos. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos que os hebreus, o povo de Israel, eram os únicos que afirmavam uma sexualidade de forma mais restrita. Ou seja, os outros povos, não havia problema nas orgias, não havia problema nas imoralidades, porque afinal essa palavra nem fazia parte do dicionário deles. Mas o povo de Israel era detentor de uma moral, de uma ética que está registrada nas páginas das Escrituras e que era distinta do seu tempo. Era distinta do seu tempo. E aqui, claro que a igreja também era, no Novo Testamento, era apenas a igreja que tratava a sexualidade de forma mais restrita também. E aqui eu quero dizer uma coisa, tá? Nos nossos dias existe uma preocupação
e quando eu falo nos nossos dias, eu estou querendo dizer a igreja brasileira, e aqui já fica uma meditação para o nosso fim da aula. A igreja brasileira, ela está tentando transformar o mundo em uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Qual que era o principal objetivo da igreja com respeito ao mundo? Era evangelizar e trazer os perdidos para dentro da igreja. E aqui quando eu falo igreja, tá? Não estou falando sobre um templo. Não estou dizendo ali as 4 paredes de um lugar. Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja universal, não a universal do reino de Deus. A igreja de todos os crentes, de todas as épocas. Então, o objetivo da igreja, o objetivo de Paulo, quando escreve, de Pedro, de João, o objetivo desses autores bíblicos era apresentar o que Deus rege, qual é a moral estabelecida por Deus e o que Deus queria do seu povo, da sua igreja. Qual que era a relação entre a igreja e o mundo? Era uma relação em que a igreja estava apresentando ao mundo o evangelho para que aqueles que crescem pudessem fazer parte, então, do povo de Deus, certo? Preste atenção nisso que eu estou dizendo. O que a igreja hoje tenta fazer? O que os cristãos evangélicos hoje estão buscando? Você percebe que não é mais uma busca por evangelizar o mundo e trazer as pessoas convertidas para o reino de Deus. Não é isso. É o contrário. Nós estamos tentando transformar o mundo numa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Nós devemos lutar pelos direitos, certo? Nós devemos lutar por preservar uma moral e uma ética, mas o mundo é mundo. O mundo vai continuar no pecado, as pessoas vão continuar se afastando de Deus, eles vão continuar tendo uma moral e uma ética totalmente contrária e oposta à Escritura. Eles vão continuar se opondo à igreja à medida que nós tentamos preservar essa moral e ética, mas nós não devemos tentar transformar o mundo em uma igreja. E esse eu vejo que talvez seja um dos maiores problemas que nós temos atualmente no Brasil, principalmente quando nós falamos a respeito da sexualidade. Então nós queremos que o Congresso seja evangélico, cristão, seja moral e eticamente cristão. Nós queremos impor diante da sociedade o evangelho, a lei do evangelho. Se o evangelho diz assim, então é para ser e vocês devem seguir. Não estou dizendo que estou tomando bastante cuidado aqui no que eu estou dizendo para que você não entenda errado. Não estou falando que nós não devemos lutar pelos nossos direitos e tentar preservar a ética e moral cristã. Mas não adianta a gente querer transformar o mundo em uma grande igreja. Não adianta a gente querer transformar o Brasil em uma igreja. Não adianta a gente querer ter presidentes, senadores, deputados que são evangélicos e que brigam pelo evangelho aí, para que transforme o mundo, a ética do mundo, em uma ética cristã, ou retorne a uma ética cristã. A preocupação nossa como igreja é evangelizar. A nossa preocupação é pregar a palavra, para que eles se convertam, se arrependam e então façam parte do reino de Deus, façam parte do povo de Deus. E não o contrário. Não é transformar o mundo em uma grande igreja, mas trazer do mundo aqueles que estão lá nas trevas para que eles façam parte do povo de Deus. E o que isso se traduz, então, de forma prática para os nossos dias? É que, de fato, nós não podemos esperar muito de melhoras no mundo, porque a gente sabe que o mundo vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno, que a ética e moral que envolvem esse mundo é uma ética e moral completamente diferente daquilo que a Escritura diz. Então perceba que a preocupação de Paulo, quando ele escreve as cartas, por exemplo, que nós vamos estudar, de Corinto, de Éfeso e de Tessalônica, a preocupação de Paulo não era fazer com que a cidade de Corinto tivesse uma moral cristã. Não era que Tessalônica, que Éfeso tivessem uma moral cristã no que diz respeito à sexualidade, mas para que a igreja não adotasse o caráter do mundo. E preste muita atenção aqui, eu quero dizer uma coisa e que é verdade com respeito aos nossos dias. Sabe o que acontece? A igreja, e quando eu digo igreja, eu digo boa parte aí dos evangélicos, eles estão, e pastores, estão mais preocupados em transformar o mundo em uma grande igreja, ou seja, em imprimir na sociedade uma moral cristã e uma ética cristã,
principalmente sobre a sexualidade, estão mais importando nisso do que se importando em apresentar para a igreja, que é o povo de Deus, o que é que eles devem de fato fazer sobre sexualidade. Qual que é a moral e a ética que deve envolver a vida deles na sexualidade. Percebeu? Paulo não estava preocupado em transformar Corinto, em transformar a moral e a ética de Corinto para que eles fossem cristãos, nesse sentido de moral e ética, tá? Não estou falando sobre conversão ou sobre evangelismo. A preocupação dele era apresentar para a igreja de Corinto qual é a moral e ética que Deus estabeleceu para que eles não fossem igual àquela cidade, aquele povo. O que nós estamos fazendo é invertendo a situação. Os pastores não estão preocupados em apresentar para a igreja como que é a moral e ética de Deus. Eles estão preocupados em apresentar para o mundo e querer forçar no mundo algo que eles jamais vão fazer. E aí o que acontece é que, se esquecendo de apresentar para a própria igreja a moral e ética que vem do próprio Deus, a igreja perdeu o rumo. Então, como eu disse, já existe pornografia evangélica, pornografia gospel. Você vê que cada vez mais o mundo está entrando dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo evangélico ou as igrejas evangélicas estão mais preocupadas em querer que o Senado e o Congresso não aprovem leis anticristãs, imorais, do que apresentar para a própria igreja como deve ser a moral e ética que ela deve seguir. Novamente, não estou dizendo que a gente não deve lutar pelos nossos direitos. Como cidadãos, nós temos direitos, temos deveres, mas a nossa preocupação não deve estar invertida. Você não deve estar preocupado como pastor em querer fazer com que as leis do Congresso não sejam alteradas para que você não seja perseguido, para que você não sofra ou coisas desse tipo. Você deve estar preocupado com o seu povo, com o seu rebanho, com a sua igreja. Você que é cristão, que é evangélico, deve estar preocupado com a sua igreja, para que você não seja moldado pelo mundo como está sendo. Então nós estamos tão preocupados em transformar o mundo numa igreja, ou seja, querer apresentar para o mundo uma moral e uma ética cristã, do que preocupados em instruir a própria igreja sobre como ela deve viver essa vida moral e ética. Então, só um pensamento aí que é importante de ser feito. Então, os hebreus afirmavam uma sexualidade de forma restrita, assim como no Novo Testamento, apenas a igreja tratava também de forma restrita. Em outras palavras, o mundo vai continuar sendo o mundo. A igreja é que deve tomar uma posição de apresentar para si mesmo a forma restrita da sexualidade. Então, imagine só se Paulo estivesse preocupado em transformar Corinto, que tinha um templo gigantesco e que era um templo de adoração, onde tinha ali 1000 prostitutas cultuais. Imagine se Paulo estivesse preocupado em distorcer ou destruir essa moral, ou imoralidade, melhor dizendo, né? Essa imoralidade sexual dentro de Corinto. Paulo não teria feito nem a metade do que ele fez se ele estivesse preocupado com isso. Mas a sua preocupação não era com o mundo, e sim com a igreja. Em apresentar para aquela igreja de Corinto a maneira como eles deveriam tratar a sexualidade. E essa deve ser a nossa preocupação. Porque, como eu disse, enquanto nós estivermos olhando para fora e querendo mudar o mundo, mudar a ética e moral do mundo, a igreja vai padecer. A igreja vai padecer. Então, eles tinham uma moral, uma ética que eram distintas com respeito à sexualidade. O porquê? Não era porque eles eram mais visionários, não era porque eles eram mais evoluídos. Pelo contrário, a questão central, principal, que fez com que eles se voltassem para essa moral elevada a respeito das escrituras, ou a respeito do sexo, melhor dizendo, era porque eles tinham uma visão centrada nas escrituras. Então o que fazia Israel e a igreja diferentes? Não eram porque eles eram visionários, porque eles eram mais evoluídos, porque eles eram melhores do que os outros, mas é porque eles tinham uma visão centrada nas escrituras. É a escritura que direciona a nossa visão a respeito da sexualidade, ou deve direcionar a nossa visão a respeito da sexualidade. A igreja, Israel, eles foram direcionados a uma visão de Deus a respeito da sexualidade. Então, por que nós estamos falando que a Bíblia ela é atemporal, acultural, ou supratemporal e supracultural? Porque é a escritura que fez com que Israel e igreja tivessem uma moral diferente da moral vigente da época. Serão as escrituras que irão nos conduzir e nos ensinar a ter uma moral diferente do nosso tempo, dos nossos dias. Porque é a escritura que baseia, que fundamenta
a nossa vida envolvendo as práticas da sexualidade. É Deus quem conduziu todas essas coisas. É Deus quem direcionou. É Ele quem inspirou a sua palavra para que nós pudéssemos agora ter o entendimento dessa moral e ética elevada. Então, é para a Bíblia que nós devemos olhar. E na próxima aula, nós vamos tratar a respeito da nudez nas Escrituras. Espero que você tenha compreendido, espero que esse assunto tenha sido aí de grande importância e de grande valia para a sua vida. E o meu desejo é que você continue crescendo, continue amadurecendo esse pensamento, esse conhecimento, para que então você alcance a sabedoria do Senhor para tratar ou para lidar com, de fato, uma moral e uma ética segundo as Escrituras. Que Deus abençoe a todos.